Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Obrigado, meus queridos, por estarem aqui assistindo a mais um vídeo do meu canal. Sejam bem-vindos. Por favor, deixe o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Obrigado. Bem, meus queridos, ainda não vou falar sobre a história de Ló, sobrinho de Abraão, e das cidades de Sodoma e Gomorra. Primeiro vocês precisam entender o significado de alguns textos bíblicos antes. Mas, no próximo vídeo, prometo que falarei sobre o significado simbólico da história de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra, ok? A Bíblia, meus queridos, é o livro dos livros. Ela é a biografia de Deus. Mas aonde Deus habita? Ele habita em você. Você é o templo do Deus Santo, não feito por mãos. A Bíblia, meus queridos, não é um livro de histórias reais, mas simbólica. Os autores da Bíblia a escreveram como um livro de psicologia para o controle da mente humana, para nos alertar sobre o poder infinito do Deus que habita em você. A Bíblia é uma mensagem para o espírito, para a alma. Por isso, seus personagens nunca existiram, mas são estados eternos de consciência dos quais a alma humana pode cair. Ela é um manual para nos ajudar a controlar a nossa mente. Seus escritores conheciam muito bem a mente humana. Ela é como uma espada de dois gumes que nos ajuda a decepar quaisquer pensamentos negativos e limitantes que venhamos a ter. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da sua medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O coração é a fonte das emoções e dos sentimentos. Deus vê o que o coração é. O coração que se fala nesse texto não é o coração literal, mas é a sua consciência, o Pai. Mas talvez você pergunte, Fran, por que na Bíblia tem histórias tão macabras, terríveis, de Deus mandar matar pessoas, jogar criancinhas contra o muro, mandar assassinar cidades inteiras, mandar apedrejar pessoas? Eu digo, você tem razão. Não dá nem muitas vezes de lê-la, por causa de tantas coisas macabras. Mas, ao ler a Bíblia, nunca se esqueça de que ela é uma mensagem para a alma, para o espírito. Quando você ler a Bíblia, lembre-se de que ela está falando sobre o reino da consciência. As guerras aqui registradas não são guerras literais, mas simbólicas. São, na verdade, guerras espirituais nos lugares celestiais, na sua consciência. A nossa guerra é contra os nossos pensamentos. Pensamentos são coisas. Pensamentos se materializam e criam a nossa realidade aqui fora. Tudo que existe hoje foi um dia, pensamento ou imaginação. Por isso, os escritores da Bíblia querem que tomemos cuidado com o que pensamos e imaginamos. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto de Efésios 6:12 não está falando de uma guerra literal entre anjos e demônios, como pintam as religiões, mas é uma guerra contra nossos pensamentos que nos governam. Quando a Bíblia fala de céus, não é os céus literal, do universo, galáxias, estrelas, planetas. Ela está se referindo ao céu dentro de você, de nós. A Bíblia chama de céus a sua mente, ou consciência, e terra, o que está fora da sua mente, as realidades criadas. Mas talvez você pergunte, por que Deus
colocou histórias tão pesadas de guerras, massacres, matanças, apedrejamentos na Bíblia. Muitas vezes dá até medo de lê-la. Eu te digo que foi para te mostrar e te deixar bem claro que o que você pensa, imagina, fala é muito sério. Essas histórias, que parecem pesadas e trágicas, é para inculcar na nossa mente o quão é importante prestarmos atenção ao que colocamos na nossa mente. Temos que declarar guerra e matar pensamentos destrutivos e negativos. Quando a Bíblia fala matar alguém, não é matar pessoas literalmente, mas matar ou deixar morrer um estado de consciência ou crença. Por isso os escritores da Bíblia criaram histórias com personagens e lugares com nomes, para ficar bem gravado na nossa mente. Também era costume da época e do lugar ensinar por meio de parábolas. Mateus 15, dos 18 ao 20, diz: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. O coração que a Bíblia fala aqui representa a consciência. E a consciência é Deus. Jesus quis dizer nesse texto que o que contamina o homem é o que vem de dentro, não o que vem de fora. O que está gravado no coração ou consciência é que contamina o homem. O que vem de dentro de você, do seu coração, é o que cria sua realidade aqui fora. Por exemplo, quando a Bíblia fala do Egito, ela está falando de uma terra ou país dentro de você. A terra dos seus pensamentos. É um estado de consciência. Isso acontece antes de você despertar a consciência e de saber que o seu eu sou é Deus. Antes de você saber que você é o templo do Deus vivo e que Deus habita em você e que o Cristo é sua imaginação maravilhosa. Antes disso acontecer, sua mente é a terra do Egito, a terra da escravidão, das limitações, da escassez, do patriotismo, da adoração a deuses falsos. Todo um sistema de crenças que você aprende desde a infância representa uma cruz pesada que você carrega, um sistema de crenças. Pense o seguinte: se Deus é amor incondicional, Ele está em cada um de nós e manda que amemos o próximo como nós mesmos e amar a Ele sobre todas as coisas. Esses são os 2 primeiros mandamentos da lei. Por que Ele mandaria matar, massacrar homens, mulheres e criancinhas? Não faz sentido, não é mesmo? Ele não seria amor incondicional. Ele estaria matando Ele mesmo, porque Ele está em cada um de nós, não é verdade? Por isso que as histórias da Bíblia não são histórias reais, mas simbólicas. Se fossem, Deus estaria entrando em contradição quando pede que amemos Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e que não devemos julgar o próximo. Mateus 22, do 36 ao 40 diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Portanto, meus queridos, não tenham medo de ler a Bíblia. As histórias ali contidas nela não são histórias reais, mas simbólicas. Não podemos levar ao pé da letra. É um livro de psicologia da mente humana para controle do que pensamos e imaginamos. É uma ajuda, um guia para controle mental, e ela é atemporal, sempre vai existir. Por exemplo, quando vocês puderem, leiam os textos do livro de Levítico, capítulo 18 e 20. Eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo.
mas vou ler alguns textos importantes que vou destacar. E ao lermos, pense que o que Deus está falando ali não são questões de moralidade do cotidiano da vida. Literalmente falando, para Deus é indiferente o que fazemos com nossa sexualidade. Apenas Ele usa como símbolos, porque Deus não condena nem julga ninguém por essas questões de moral. Embora possa parecer que é sobre isso que a Bíblia está falando, mas não é. Deus não julga ninguém por questões de moralidade, nem leis civis, mas ele simboliza questões parentais. Há uma luta contra os nossos pensamentos. Apenas o que Deus pede de nós é que amemos Ele sobre todas as coisas e amemos o próximo como a nós mesmos. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, não faremos nada para prejudicar o próximo e nem faremos nada para prejudicar a nossa consciência, que é Deus. O eu sou em você. Ele não está falando de pessoas reais. Cada texto ali tem um significado simbólico. E depois vamos ver o texto onde o próprio Jesus explica esses textos de Levítico. Esses textos têm tudo a ver com a guerra espiritual que temos nos lugares celestiais, ou seja, na nossa mente. Levítico 18, 2 e 3 diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual os levo, nem andareis nos seus estatutos. O Egito, nesses textos, é a terra dos seus pensamentos negativos, de limitações, de escassez, de medo, insegurança, vitimização, adoração de deuses falsos. O que você aprendeu fora de você, que outras pessoas te ensinaram. A terra dos seus pensamentos e crenças, onde você habitava, antes de você saber que o eu sou em você é Deus. O versículo 6 diz: Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Os parentes que se falam nesses textos não são parentes literais, mas são as crenças passadas que estiveram muito tempo com você, que fizeram parte de toda a sua vida, que são como sua família ou parentes. Você descobre sua nudez quando volta de novo a praticá-las. É como se você tivesse relações com elas novamente. É como ter relações sexuais com um parente consanguíneo, que para muitos isso é abominável ou é inadmissível. Não é que seja pecado para Deus. Não existe pecado da carne para Ele. Quer dizer apenas que você não vai mais conquistar a vida dos seus sonhos. E a Bíblia é um manual para realizações de sonhos. Não é sobre questões de moral. Tito 1,15 diz: Para os puros todas as coisas são puras, contudo, para os impuros e descrentes nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para aquelas pessoas que só vê as impurezas do mundo, tudo para elas é pecado. São mentes corrompidas por crenças falsas e julgadoras. É um sistema de crenças que você carrega desde a sua infância. Crenças que você aprendeu dos seus pais, dos seus parentes, de vizinhos, de estranhos, de professores da escola, da sociedade, das denominações religiosas e seitas. Quando você descobre que o seu eu sou em você é Deus e que sua imaginação é o Cristo, você deixa para trás todas essas crenças. Temos que matá-las com o quê? Uma espada de dois gumes, essas crenças ou programações que implantaram na nossa mente. Mateus 10, do 34 ao 38, Jesus diz: Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria família. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Nesses textos, Jesus não está falando de uma guerra literal contra seus parentes, mas de uma guerra simbólica. É uma guerra contra crenças anteriores e pensamentos negativos, que é como se fossem membros de sua família. Temos que declarar guerra a essas crenças e pensamentos negativos. A cruz representa um sistema de crenças ou uma programação mental que todo indivíduo tem e carrega. Vamos ler principalmente, então, os textos de Levítico 18, 21 e 22, que desde os tempos antigos até hoje fizeram com que bilhões de homossexuais tenham sido humilhados, injustiçados e massacrados durante milhares de anos. Os textos dizem: não entregues os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É uma prática detestável. Também Levítico 20, no versículo de 1 a 6 e depois o 13, diz: o Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. E eu voltarei o meu rosto contra ele e o cortarei do meio do seu povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque, e se não o matar, eu voltarei o meu rosto contra ele e contra sua família, e o cortarei do meio do seu povo com todos aqueles que se prostituem com ele, prestando culto a Moloque. Se um homem dormir com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma coisa abominável. Serão punidos com a morte e levarão a sua culpa. Moloque representa o deus da guerra. É um símbolo do deus de todas as guerras que já existiram na Terra. Repare que sempre que se fala de Moloque, se fala também de homens que se deitam com homens nesses textos. Isso é porque esses textos estão associados. Moloque representa todo tipo de pensamentos de guerra contra o próximo. Lembre-se de que o que a Bíblia fala é o que acontece dentro de você, não fora. Moloque representa o ódio e o sentimento de vingança contra seu irmão. Representa também homens deitando-se com outro homem ou mulher deitar-se com outra mulher na ignorância da idolatria. É o Deus da guerra. Não tem nada a ver com relações sexuais literais, que no caso representa o amor. Não tem nada a ver com o homossexualismo do cotidiano normal, da vida, que não é pecado. Lembre-se, para o puro, todas as coisas são puras, mas para os impuros, tudo é impuro. Quando você tem pensamentos de guerra contra seu irmão, você está deitando-se com ele na ignorância das suas mentes e adora o Deus da guerra, Moloque. São pensamentos de matar o próximo. É isso que quer dizer homem deitar-se com outro homem, biblicamente falando. São pensamentos de guerra e de assassinatos e idolatria ao Deus da guerra. Homens que matam outros homens. Isso é abominável aos olhos de Deus. Agora, um homem que ama outro homem e se deita com ele literalmente falando, não é pecado, mas sim amor. Agora, um pensamento de adoração ao Deus da guerra é o mesmo que prostituto de templo. O templo é sua mente onde o Pai habita. Sua consciência, eu sou. Ela não pode ser corrompida por pensamentos de idolatria ao Deus da guerra, Moloque. Tem a ver com corromper a sua mente ou consciência com adoração a ídolos. Romanos capítulo 1, versículo 23, 24 e 25 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou
as concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em uma mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. O capítulo 1 de Romanos explica tudo sobre os ídolos serem comparados ao homem. A lei diz que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de um homem corruptível. Quando um homem ou uma mulher adora um ídolo ou tem pensamentos idólatras, é como se deitassem com tal ídolo. Daí a expressão bíblica: homem deitar-se com homem e mulher deitar-se com mulher. Não tem nada a ver com um homem amar outro homem ou uma mulher amar outra mulher. O que significa um homem deitar-se com uma mulher? A que esse texto se refere? Mulher, muitas vezes na Bíblia, refere-se à consciência eu sou, que também pode ser comparada a uma mulher. Deitar-se com ela e engravidá-la é criar uma realidade de ser tudo aquilo que você quer ser ou ter. É gravar na sua consciência, deitando-se com ela, não com um homem, um ídolo, e criando assim uma nova realidade para você. Essa que é a verdadeira adoração. É reconhecer o único Deus verdadeiro, sua consciência, eu sou. Já o homem que se deita com outro homem, aqui nesse texto, significa prostituição com o Deus da guerra, Moloque. E as criancinhas? As criancinhas sacrificadas no fogo não são criancinhas literais. Elas representam energia gastas nas guerras, ou pessoas sendo sacrificadas ao Deus da guerra durante as batalhas. Já a mulher adúltera, que é apedrejada, também representa pensamentos de traição, de adoração a deuses falsos. Você trai a sua consciência eu sou, buscando adoração a ídolos. Você não pode adorar um Deus fora de você. O Deus de amor, que é amor incondicional, jamais mandaria apedrejar uma pessoa literalmente. Muito menos uma mulher, que é a imagem do puro amor. Não existe Deus fora de nós. O seu eu sou, a sua consciência de ser, é o único Deus verdadeiro. Não existe outro. Só existe consciência. Ela é a causa de todas as manifestações e fenômenos existentes, não os ídolos. Sempre que você ler a palavra fornicação, homem deitando-se com homem, mulher deitar-se com mulher, adultério, na Bíblia, representa adoração a ídolos, ou prostituição no templo do Deus vivo, sua consciência, eu sou, sendo corrompida com adoração a deuses falsos. Quando você faz isso, você volta a dormir na ignorância. É uma morte em vida. Se você quiser uma explicação mais detalhada, biblicamente falando, leia o Salmo 115, que lá vem explicando tudo com mais detalhe. Mas talvez você diga: Fran, você está falando isso porque você é transexual e quer justificar uma coisa que Deus condena. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Sim, já me falaram isso. Mas o que significa justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia é definido como a consciência de já ser o que você quer ser ou ter. Não se refere à adesão a códigos de moral ou leis civis e preceitos religiosos. Deus não dá muita importância a ser justo nesse sentido. Mas vou deixar que a própria Bíblia te responda. Mateus 5, 20, 27 e 28 diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer homem que atentar a uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. O que esses textos querem dizer? Que os escribas e fariseus eram homens justos aos olhos das pessoas, em questões de moralidade e preceitos religiosos. No entanto, Jesus falou que só de você pensar ou imaginar no coração cometendo adultério,
ou homossexualismo, ou prostituição, ou qualquer outra coisa, ou uma pessoa, já cometeu no coração todas essas coisas. Isso quer dizer que o mundo da consciência e dos pensamentos são tão reais quanto o mundo da matéria. Lembre-se que o invisível cria o visível. O mundo da consciência e dos pensamentos cria a nossa realidade. Pensar ou praticar o ato carnal são a mesma coisa. Jesus quis dizer que para sua consciência não existe ficção. Portanto, meus queridos, justiça na Bíblia é definido como você já ser o que você quer ser ou ter. Significa realizar todos os seus sonhos, não importa quais sejam os seus desejos. Deus quer realizar a todos. Desistir dos seus objetivos e desejos, isso sim é que é pecado. É não atingir seus alvos ou objetivos na vida. Também é reconhecer que apenas sua consciência eu sou é o único Deus verdadeiro que cria sua realidade. Salmo 145:16 diz: Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Mateus 5:44 e 45 diz: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai para aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus. Porque ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e sua chuva desça sobre justos e injustos. Esses textos já dizem tudo. O Pai, a consciência eu sou, é amor incondicional, não faz acepções de pessoas. Atos 10:34 diz: E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepções de pessoas. Bem, meus queridos, o vídeo já está longo. Vou parando por aqui. Agora sim, no próximo vídeo falarei sobre Ló, sobrinho de Abraão, e as cidades de Sodoma e Gomorra. Obrigada pela paciência que vocês tiveram por assistirem até aqui. E por favor, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.